Olá, olá, meus amigos. Muito boa tarde nesta terça-feira. Obrigado desde já pela sua audiência. Hoje nós vamos aqui para o Gazeta Entrevista conversar com o deputado Adailton Cruz. Adailton Cruz. A gente está acompanhando aí uma certa polêmica, não é? Uma certa polêmica em relação a uma decisão de que os enfermeiros, ele vai explicar melhor, mas que os enfermeiros podem, devem ou não fazer suturas nas unidades hospitalares. O CRM se manifestou e ele também reagiu na Assembleia Legislativa, na tribuna da Assembleia, claro que é uma tribuna, é o espaço que ele tem mesmo, achando que é injusto esta posição, e a gente vai tratar desse assunto e de outros também da área de saúde em todo o Acre. Ele que é um deputado que acompanha de perto as ações de saúde, por ser também dessa área, é claro. Deputado Adailton, muito bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Astério. Um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar mais uma vez a TV Gazeta, você, pelo trabalho ímpar que a imprensa faz e levar para a sociedade, de fato, as informações necessárias que os políticos e a nossa sociedade precisa ter objetivamente. Então, um abraço a você, a todo mundo, em especial da saúde que estão nos acompanhando agora, a Dona Socorro, que está em casa, todo mundo. Estamos aqui com muito prazer. Deputado, vamos começar falando das eleições, do resultado das eleições. Como é que foi aí para você esse processo? Onde é que você estava nesse jogo aí? Politicamente, para nós foi bastante produtivo e satisfatório o resultado das eleições. Nós nos envolvemos diretamente nas eleições para vereador no interior e na capital e em 2 municípios só que a gente se envolveu diretamente com relação aos prefeitos. O caso de Feijó e aqui em Rio Branco. Graças a Deus os nossos candidatos a vereadores ganharam aqui em Rio Branco e os outros 3 do interior. Então estou muito feliz e, coincidentemente, todos da saúde de primeiro mandato, que nunca tinham participado de pleitos políticos. Então é um exemplo e uma satisfação para nós, porque representa renovação e de que a gente está no caminho certo. Então a saúde, ela passa a ter representante nas câmaras municipais, até nas prefeituras. Efetivamente passa. Nós temos o nosso candidato, por exemplo, mais bem votado da história de Feijó foi o nosso, Fedego. Ele é técnico de enfermagem, Fedego. Fedego? Fedego. O nome dele é Francisco Albuquerque, mas ele é conhecido como Fedego. No interior a gente tem essas coisas, aqui na capital também, né? O mais bem votado da história de Feijó. Foi o mais votado, foi da história de Feijó. Foi técnico de enfermagem do Hospital Geral de Feijó, trabalhou comigo, foi meu aluno e deu um show lá. Parabéns, Fedego. O Jean, que é da saúde também, trabalha no Hospital Epaminondas Jacome, lá em Chapuri. Em Chapuri. Chapuri, o Jean. E o Gilson Boiadeiro, que é condutor de ambulância lá da unidade de Assis Brasil, também foi nosso vereador. Motorista da ambulância. Vereador da saúde. Sim. E aqui em Rio Branco, nosso também condutor de ambulância, né? do SAMU, Ayashi, que graças a Deus aí deu um show. Terceiro mais bem votado e a gente está muito feliz. E agora é trabalhar e dar a resposta para a população. É interessante que agora os servidores, de uma maneira geral, né, além da população, claro, estão bem servidos, porque é uma necessidade ter representante da saúde nas casas legislativas, né, deputado? É importante a saúde, que isso é inquestionável por todos, a sociedade precisa de uma saúde segura e também os seus operadores, aqueles que fazem a saúde acontecer, precisam ter voz, porque só quem sabe a dor que passa é quem está lá na unidade, no plantão, nos ramais, nas ações dos rios, ouvindo e vendo o que precisa para realmente atender com qualidade e garantir a vida da nossa sociedade. Então, eu fiquei muito feliz e agora só peço a Deus que nos ilumine para que a gente realmente não decepcione o nosso povo e, em especial, a nossa saúde. Deputado, como é que você está vendo aquela questão lá na unidade de nefrologia? É uma situação preocupante e é importante você tocar nesse assunto porque, primeiro, eu sou contra e discordo em fechar setor, principalmente numa área tão complexa como é a questão da nefrologia. Então, sou contra encerrar os atendimentos de hemodiálise aos pacientes que são nefropatas ali na Fundação Hospitalar. Inclusive, nós vamos ainda fazer uma convocação junto à Secretaria de Estado, junto à Superintendência da Fundação, e reafirmar o pedido para que se mantenha o serviço integralmente lá. Nós soubemos que essa medida foi paliativa. Infelizmente, a Superintendência da Fundação Hospitalar não conseguiu resolver a problemática da solução dos insumos necessários para fazer a hemodiálise e isso
resultou num problema interno jurídico, inclusive com a empresa que fornecia, e para não deixar os pacientes sem ter esse atendimento, eles remanejaram os 64 pacientes para as clínicas privadas. Mas os trabalhadores que lá estão e a gente defende que o trabalho seja retomado para lá. É importante deixar claro que o secretário já se comprometeu e está abrindo lá já 6 leitos específicos para atender as urgências e emergências de nefrologia que a gente não tinha. Isso para a gente é um avanço. Lá na unidade. Lá na própria unidade de nefrologia da Fundação. Então, tem esses 6 leitos com a equipe de enfermeiro, técnico, médico para atender. De repente, um paciente renal teve um problema grave, você tem a referência para onde atender, o que não existia. Então, isso é um avanço. Agora, os atendimentos rotineiros de sessões de hemodiálise, acompanhamento com especialista, tudo, eu discordo e o nosso posicionamento é que seja mantido lá. Tão logo seja resolvida essa problemática aí dos insumos. Por mais que o secretário não tenha assinado ainda com essa possibilidade de retornar, mas nós somos contra porque foi um pedido dos trabalhadores e também dos pacientes. Os pacientes, né? Tivemos lá em loco. Agora, de qualquer maneira, por exemplo, o paciente, ele não está no setor de nefrologia da Fundação porque foi fechado, mas ele não ficou sem tratamento. Não ficou e nem podia. Ele foi porque remanejado para as colapso, né? São 2 clínicas, se não me engano, clínica do rim e a clínica renal, elas que absorveram esses pacientes. Só que o atendimento que elas estão realizando é o da hemodiálise em si, que é o principal. Você tem que fazer a sessão para poder tirar todos os seus excrementos do sangue. Mas tem outro acompanhamento paralelo a isso. Tem a parte psicológica, que o paciente renal ele tem problema psicológico. Que na Fundação tem e na clínica não tem. O atendimento com o especialista renal também, para acompanhar o cardiologista, porque afeta todo o sistema do paciente. Então, o nosso pedido é que se mantenha o serviço lá. E é o pedido também dos próprios pacientes. A gente tem aí quase que 600 pacientes que pedem tudo isso? Tudo isso. No estado, e a tendência é aumentar porque é uma doença que ela se agrava conforme o seu estilo de vida e a idade. Então, a tendência é aumentar o número. Então, o pedido é esse. Eu espero que nos próximos dias o governo do estado restabeleça isso. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Já conversamos com os parlamentares. A gente vai fazer, inclusive, uma audiência na Comissão de Saúde para pactuar isso, tentar pactuar isso. Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, né? É bom lembrar que o senhor está levando para lá o debate, né? Isso. E sem contar que tivemos um avanço em tanto agora com a fundação que foi reabilitada a realização de transplante. Você reabilita, avança por um lado e retroagir por outro, fica disforme. Então não podemos permitir isso. Tem uma coisa interessante, deputado. Eu conversei aqui com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, com o deputado federal Eduardo Veloso. Perfeito. E nós falávamos aqui dos avanços no Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, Perfeito. Da área de cardiologia. Perfeito. Certo? Inclusive com a sua participação, o seu trabalho. Muito bacana. Agora, há uma expectativa também no Hospital Regional do Alto Acre. Existe. E aí eu quero saber o que é que o senhor está fazendo pelo Hospital Regional do Alto Acre, porque a estrutura que foi feita no governo de Tião Viana tem... Não, o governo de Tião Viana foi ruim, tem lá suas ruindades, mas quando a gente olha para a Brasileia, para o Alto Acre, inclusive Peru e Bolívia, aquela unidade hospitalar gigante, maravilhosa, precisa de atividade, porque o prédio tem. Especialistas, fala aí, o senhor entende melhor do que eu. Realmente é importante você frisar isso, e eu também sou testemunha. O Hospital Regional do Alto Acre, ali em Brasileia, eu estive lá agora, é um baita hospital. Um negócio, gente, quem não conhece o hospital lá de Brasileia, regional, na verdade, eu falo brasileiro, mas regional, é impressionante a estrutura. É um baita hospital e merece, ele tem a estrutura física necessária para todas as especialidades, inclusive o TI. E já foi feita, inclusive, uma audiência pública, porque o Ministério Público também está muito incumbido nisso. Nós, da Comissão de Saúde, o secretário, em estabelecer ali um centro de referência com as especialidades. Porque aí você não precisa mais trazer o paciente lá de Assis Brasil, lá de Amparo, que vai para Assis Brasil, nem de Colbina, para Rio Branco, para lotar o pronto-socorro, que é a referência que a gente tem aberta. Você tendo essa especialidade lá, vai acabar todo esse transtorno e você está na sua área de residência, de Chapuri, Passolândia. Então tem essa baita estrutura, foi feito inclusive já um estudo comparativo de gastos e o governo do estado apresentou lá na pessoa do Dr. Pedro. Hoje eles estão gastando em média 60 milhões ano para manter aquela estrutura ali. Se você comparar com o que é gasto hoje lá em Cruzeiro do Sul, uma diferença aí de 15 milhões a mais. Só que a população que é atendida ali é em média 60 mil.
lá em Cruzeiro do Sul, a regional do Juruá, é 200 mil. É mesmo? Então você vê que o tudo isso? gasto, alguma coisa não está batendo. É. Então o que está sendo feito? A Interessante isso própria secretaria já fez o levantamento do que é necessário para se ter lá o anestesiologista, o pediatra, o oftalmologista, o ortopedista, o neurologista, que são as áreas mais demandadas. Aquela do coração também. Que tem Cardiologista, a hemodinâmica, né? A hemodinâmica. A hemodinâmica. Tem que ter uma lá, né? Tem que ter. Lá já tem nefrologia, que é um avanço. Lá em Brasileia. O pessoal que precisa fazer a sessão não precisa mais vir para cá, faz lá. Mas essas outras áreas precisam, e é uma demanda urgente. Então já foi feito a abertura do processo para se avaliar o impacto e o estudo, e há inclusive essa decisão de governo de que nos próximos anos, aí eu não sei se um ano e meio, mas que nos próximos anos se estabeleça isso efetivamente, e nós estamos acompanhando e cobrando. Só existe um viés entre o que eu defendo e o governo, porque o governo decide ou acha que é melhor ele terceirizar, conveniar com a empresa de fora para trazer os especialistas, e eu discordo porque eu acho isso prejudicial para o trabalhador e para a assistência direta. Mas, na minha opinião, o melhor seria abrir concurso público efetivo, com carreira efetiva, para esses especialistas estarem lá. Mas a decisão de que vai ter já foi tomada e a gente vai continuar em cima cobrando. Que no seu caso não seria, por exemplo, a exemplo da Medtrauma. Exato, e nem da Ansal lá em Cruzeiro. Exatamente. Porque lá em Cruzeiro a Ansal é conveniada, o governo do estado passa os recursos para ela e ela que contrata o cardiologista, as especialidades, gerencia o hospital e mantém os serviços. Mas lá em Cruzeiro até que funciona bem, o né? atendimento em Cruzeiro funciona bem. Com as eu freiras, já fui lá. Olha, é um exemplo ali, viu? Eu já fui lá e sou testemunha de que realmente supre a necessidade da população. Inclusive tem uma especialidade que só faz em Cruzeiro, que é a CPRE, que é aquelas pessoas que apresentam cálculo na vesícula que tem que ser feito um exame especializado para retirar. Caríssimo, caríssimo. No entanto, tem um problema que o trabalhador sofre muito lá em Cruzeiro do Sul, que é com relação à sobrecarga e os péssimos salários, justamente por ser terceirizado. E essa linha é a que a gente é contrário, porque para mim, para você ter uma assistência boa, você precisa valorizar o trabalhador. E os da Ansal não são. Nós, inclusive, estamos convocando a Ansal e o governo para discutir a jornada deles, porque a grande maioria trabalha 44 horas e com salário mínimo. Então, isso é incompatível com a responsabilidade que eles têm. É por isso que eu defendo carreira pública para a área de saúde. Vamos ao intervalo. Volto daqui a pouco conversando com o deputado Adailton Cruz. E a conversa tá boa, gente. É sobre saúde. Volto já.